Dia 103, Esdras, capítulo 7 ao capítulo 10. No capítulo 7, mostra que Esdras era um escriba, conhecedor da lei, e o rei lhe concedeu tudo o que ele havia pedido, pois Esdras tinha decidido se dedicar a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os decretos e mandamentos aos israelitas. Com isso, a mão do Senhor era com ele. O rei Artaxerxes envia uma carta para Esdras e lá ele decreta que qualquer israelita do reino de Artaxerxes, inclusive sacerdotes e levitas, poderiam ir para Jerusalém. Além disso, o rei lhe diz que o que ele precisasse para a construção do templo ele poderia levar até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Ainda mandou dinheiro para comprar animais para oferecer em sacrifício ao Deus de Israel e disse para Esdras se responsabilizar por nomear magistrados, juízes para ministrar a justiça naquele lugar, e quem desobedecesse que fosse punido. Por fim, Esdras, visto que a mão do Senhor era com ele, reúne líderes de Israel para o acompanhar. No capítulo 8, inicia mostrando uma lista com os nomes das famílias que estavam regressando a Jerusalém. Logo após, Esdras reúne o povo e percebe que não havia nenhum levita com eles. Com isso, selecionou alguns homens sábios e enviou a Ido, o líder de Cassífia, a fim de trazer pessoas para servir no templo de Deus. Eles trouxeram Serebias e os filhos e irmãos dele, 18 homens. Veio também Asabias e Esaías com seus irmãos e filhos, 20 homens, todos estes descendentes da tribo de Levi. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Na viagem, quando chegaram ao canal de Ahava, Esdras proclama um jejum, pois ele teve vergonha de pedir soldados ao rei para os proteger na viagem. Afinal, ele havia dito ao rei que a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Então eles partem de Ahava após o jejum e Deus os livrou de todo mal, e assim chegam em Jerusalém. No templo de Deus eles pesaram todo o ouro, prata e os utensílios sagrados e entregaram a Meremote. Estava com ele Eleazar, Josabade e Noadias. Tudo foi pesado, contado e registrado naquela hora. Os exilados que haviam voltado ajudaram o povo na obra do templo e sacrificaram o holocausto ao Deus de Israel. No capítulo 9, os líderes chegam para dizer a Esdras que o povo de Israel, até mesmo os sacerdotes, não se separaram dos povos vizinhos, o qual tinham práticas repugnantes e que haviam casados com mulheres desses povos. Esdras então rasgou sua túnica e manto, raspou a cabeça e a barba e sentou-se estarrecido. E os que temiam a Deus reuniram ao redor dele por causa da infidelidade dos exilados. E na hora do sacrifício da tarde, Esdras cai de joelhos e ora a Deus, expondo tudo e pedindo misericórdia. No capítulo 10, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias disse a Esdras que foram infiéis ao se casarem com essas mulheres, mas que havia uma solução, que deveriam fazer um acordo diante de Deus e mandar de volta todas essas mulheres estrangeiras e seus filhos. E assim fizeram um juramento, porém, como eram muitos os casos e o período de chuva era forte, estabeleceram um prazo para resolver esse problema. Na sequência mostra a lista com os nomes dos que fizeram casamentos mistos. Todos esses da lista tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.